Olá, pessoal, voltamos para o nosso podcast Taço Conta, né? Agora no mês de fevereiro já, e a gente está aqui de assuntos, assim, totalmente relevantes do dia a dia. E hoje a gente tem um assunto picante aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com duas feras, né? Dois parceiros, amigos, que a gente está trazendo aqui no nosso Taço Conta para poder contar para vocês um pouquinho, mais uma linha específica. Antes de eu passar para eles e apresentá-los, queria dizer para vocês curtir as nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e YouTube, né? Nosso site, que lá a gente tem todos os podcasts. E também não posso deixar de dizer que a gente está agora num canal de TV aberta na SDP TV, né? Em São Paulo aí, no Brasil e no mundo aí por aí, Itália, Estados Unidos, que você também pode nos ver, né? Que é uma rede stream, né? De transmissão. Então nós estaremos aí, meninas, aí na televisão também. Bem, nós vamos falar sobre LGPD nos condomínios. E olha que condomínio é o que não falta, né? Então hoje a gente está aqui com o Jorge Fagundes e Lécio Machado. O Jorge é CEO da startup Security LGPD, né? Mestrando em negócios internacionais pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Miami. Nossa, Jorge, nem sabia que você... mestrando também dá conta, hein? Membro do Comitê Jurídico da ANPPD Nacional, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? DPO, certificado internacionalmente pela Exim, atuando nas empresas Frisa e Unimarca, Grupo Pret e Grupo Lavaioli. O Lécio é sócio fundador da startup Security também, LGPD. Membro consultor da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Federal, doutorando em Ciências Jurídicas Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, essa eu já sabia. Escritor do livro Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, editora Lumen Juris, DPO da OAB e do CREA. Gente, meninos, sejam bem-vindos. Então, aí, vou passar a primeira palavra para vocês, né? Darem o oi de vocês aí, para a gente começar esse bate-papo de um assunto tão atual, né? Apesar da lei ser de 2018, muita gente ainda não se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vou passar primeiro para vocês darem o oi de vocês, falar um pouquinho aí do geral desse tema, né? Para a gente entrar no assunto especificamente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados nos condomínios, né? Isso aí. Com vocês. Para nós, prazer, satisfação estar aqui com você, poder ter essa conversa tão importante de um tema tão relevante. Eu costumo até dizer hoje para as pessoas, com um pouco mais de frequência, que o dado pessoal se tornou um ativo de mercado, vale dinheiro hoje. Inclusive, em determinados segmentos, ele deixa até de existir se ele não tiver dado pessoal, de tão relevante que ele se tornou. E não é algo local por conta da LGPD Brasil, mas é algo que já vem se consolidando no mundo inteiro. Eu sempre uso esse termo com as pessoas, sempre lembro essa historinha. Olha o valor que foi vendido do Twitter há pouco tempo, e o Twitter não tem bem, o bem que ele tem é dado pessoal. E olha o que você entrega quando você faz uma rede social. Você não paga um boleto, você não paga mensalidade, você não paga nada. Tudo que você faz é entregar seu dado pessoal. Então se tornou o ativo mais importante. Bom, dentro dessa relevância hoje que nós temos com o dado pessoal e o que está acontecendo no Brasil, de fato, muitas empresas ainda, órgãos públicos, conselhos, enfim, instituições, sindicatos, muitos ainda não se atentaram para essa obrigatoriedade que a lei impõe e que é algo extremamente relevante. Porque as pessoas acham que é só empresa, né, Lécio? Eles não acham que, tipo assim, que um sindicato, por exemplo, que não tem finalidade lucrativa, que uma associação, que um condomínio de casa ou um condomínio edilício, né, um edifício, né, condomínio vertical, tem essa obrigatoriedade. Por que caiu esse, vamos dizer assim, esse conceito, né? Só para empresas com fins lucrativos, grandes empresas. A gente teve casos recentes no Brasil, Serasa invadida, Vivo, né? Casos de grandes empresas, aquela empresa de saúde em São Paulo, faz exame laboratório, não lembro agora. Também teve invasão de dados, entendeu? Ficou sem um tempão, sem os seus sistemas funcionando, ou seja, sem os resultados. E a gente tem isso todo dia, né? Então... Isso é uma realidade constante. Hoje, a gente chega a encontrar empresas que têm cerca de 400, 500 até 600 ataques, tentativas de invasão dos seus bancos de dados por semana. Isso não é por ano, não é por mês, é por semana. Então, é necessário equipes preparadas para isso, para tanto incidentes quanto também para que, ocorrendo o incidente, possa se proteger. Mas, de fato, o que a gente encontra no Brasil hoje é o início de um movimento em cascata. As grandes empresas, os maiores órgãos estão se preparando, estão cobrando outros órgãos e outras empresas que estão começando a se adequar
para que isso tudo ainda chegue aos menores. Mas no que tange ao condomínio, a gente consegue dividir aí duas parcelas de condomínio. O condomínio não tem só o meu dado, né? O condomínio tem o dado da minha família e tem dos meus convidados, né? Exatamente. E a gente consegue dividir aí 2 grupos do condomínio, como se fosse o condomínio com colaboradores e o condomínio sem colaboradores. Aí a gente pode também pensar no condomínio industrial, que aí é um outro ponto. Mas no que tange aos condomínios é muito importante, porque o trabalho do síndico e do condomínio é exatamente com dados pessoais. E a responsabilidade com esse dado, né, Lécio? Eu também queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no meu prédio, e por que é esse assunto, né, que a gente trouxe para cá? Eu até comentei com você no telefone. Eu estava indo fazer uma visita técnica numa semana, e aí eu desci o elevador lá em casa e vi assim, em caso de convidados para a festa total, os mesmos deverão deixar seu CPF e nome completo na portaria. Falei, cara, eu fiquei pensando, né? Será que eles são adequados à LGPD? E vi que não estão. E aí eu falei, acho que eu vou escrever sobre isso. Aí te liguei, falei, a gente podia fazer um podcast sobre isso, porque eles têm dados de todo mundo. Os funcionários têm acesso a esses dados. A administradora de condomínio tem acesso a esses dados. A síndica. E a síndica é a pessoa que nos representa e é a responsável perante a terceiros, inclusive. Isso. A empresa de segurança que está filmando, às vezes a filmagem ela é colocada fora, né? É muito importante observar isso. Eu, hoje, como a gente trabalha com segurança da informação e proteção de dados, por exemplo, hoje eu estou tendo muito constrangimento em ingressar em prédios que eu teria que entregar minha biometria. Minha biometria é dado pessoal sensível. E eu não entrego. Então eu já briguei. Prédios comerciais, inclusive Vitória, vários tem que fazer a biometria. Eu já briguei com muitos porteiros e já briguei com muitos chefes de segurança por conta disso, porque eu não vou entregar minha biometria. A não ser que eles te entreguem um documento que proteja o seu dado, né? Ele virou chato. Não, mas ó, eu vou te falar, a gente aprende. Amanhã é quarta. Amanhã eu tô indo numa empresa visitar para fazer terceirização de financeiro, que a gente tem essa empresa lá, você sabe. E aí eu tô levando um documento, né? Eu e Dani estamos levando um documento que é um termo de confidencialidade do dado que eu vou receber ali. Porque eu não sei se eles vão me contratar, mas eu vou ter acesso a CPF, identidade, né? Dali daquelas pessoas, documentos da empresa que tem dados sensíveis. Então eu quero entregar da empresa, olha, eu tô tendo acesso a isso, mas estou te entregando um termo de confidencialidade que esse dado vai ser usado aqui, não mais. Isso. Para eu entregar, eu que estou levando, na verdade a empresa deveria fazer eu assinar. Mas é por isso que é importante. O condomínio empresarial, por exemplo, obrigatoriamente, a gente tem que entregar a identidade. Ele digita a nossa identidade no sistema ou tem que fazer a biometria e, além disso, a identidade. Exato. Eu já diria que não deve entregar a biometria. Alguns prédios já estão abandonando a biometria como meio de ingresso, porque a responsabilidade é muito grande e não existe previsão legal nenhuma. Não existe motivo na lei para que você entregue a sua biometria, que é a mesma que você utiliza num banco, numa portaria de prédio para ter ingresso. Então você pode entregar, por exemplo. É uma coisa rápida, né? Exatamente. Você não trabalha lá, você vai lá fazer alguma coisa. O RG e o nome é o suficiente nessa questão do visitante. Né? Lembrando que eles ficam com a imagem também, de uma forma ou de outra. A imagem até você tem até o respaldo. É porque tem a foto, né? Que ainda tem também a identificação. Você tem todo aquele lance da segurança que você quer saber quem adentrou no condomínio, né, naquele horário e tal, durante um período. Porque isso vai ser um pouco custoso, não, Jorge, por termos de tecnologia, porque toda vez... Vamos pensar num prédio comercial. Pô, passam, sei lá, 1000 pessoas durante o dia. Você ter que entregar um termo de confidencialidade para cada um assinar é um negócio meio complicado. Ou você criar uma ferramenta, tipo celular, tablet, que o cara vai lá e assina de que o seu dado será protegido. Num prédio onde você tem que ter um fluxo constante de entrada, como que a empresa faz? Porque você tem que pensar nos 2 pontos. O que você falou agora, que é a segurança, e você também, por questões de segurança, a imagem ela fica gravada. Mas, além disso, como que você faz para atender a lei? Então, o que vocês pensam disso? Porque é um custo isso. Eu penso num ponto. Quando você adequa um condomínio, você treina as pessoas. Seu porteiro fica preparado. Todo mundo fica preparado. E aí vamos supor que eu sou um visitante, estou indo no seu condomínio. Obviamente, cheguei, me identifiquei, forneci o número do RG, o meu nome, assinei alguma coisa, estive ali. Se você está diante de um condomínio não treinado, ao sair eu peço para que os meus dados sejam retirados, o porteiro não vai saber nem o que me responder. Porque eu posso ao sair pedir, né? Isso. Exatamente. Agora imagine se o seu condomínio está adequado, preparado, o seu porteiro está treinado. Porque a gente na Security, a gente treina
Todo mundo. Da ponta de uma a outra. De todas as extremidades, todo mundo tem que entender o básico sobre lei geral. Mas se o seu condomínio está adequado, o que o seu porteiro vai me responder ali? Olha, nós temos uma política de privacidade que está no nosso site ou aqui impresso. E aqui está o contato do nosso encarregado de produção de dados. Você pode fazer solicitação direta para ele por esse e-mail, né? E tal. Então, de repente, a gente não usaria tantos papéis. Não teria um custo, né? Nem talvez. Mas claro que a tecnologia facilita, preparada. né? Igual farmácia, que a gente chega lá, você assina hoje ali uma. Você não assina, perdão. Você vai lá, autoriza seus dados pessoais, você põe sim, aí ela pede seu CPF pra poder, né? E a gente tem algumas coisas, porque a lei ela é muito boa, mas ela também tem uns impasses, né, Lécio? Por exemplo. Para você entrar no condomínio e fazer parte, às vezes, de um sorteio, de alguma coisa, você tem que dar o seu dado. Isso. E você tem que autorizar. Passou aquilo, eles têm que deletar. Exatamente. Só que a gente faz isso toda hora, o tempo inteiro. Eu vou num casamento essa semana, fora daqui, e aí tem aquele site E Casei, né? E tá lá o site para você ver endereço, confirmar presença, porque hoje em dia, né, você não recebe mais o convite impresso. Ninguém gastou dinheiro mais com isso, né? Aí entrei no site e tem lá um texto enorme para eu assinar, onde eu coloco ali os meus dados, né? Todos os meus dados são sensíveis, né? Então, nome completo, identidade, telefone, não sei para que isso, né? Porque na realidade eu tô ali para poder ir no casamento, é só confirmar. E olha que interessante, se eu coloco, a gente testa, se eu vou lá nesse site e coloco concordo, ele passa. Se eu coloco não, ele não aceita a confirmação do casamento. Então não tem opção. Exatamente. Eu tenho que ir lá e obrigatoriamente colocar. Então, como que fica tudo isso em termos de condomínio, né? Você entrar numa festa. Então, eu sou proprietária do apartamento, vou fazer uma festa e eu tenho 20 convidados. Nem eu tenho acesso ao nome completo dos 20 convidados. Por que eu não posso botar o primeiro nome? E se a pessoa tiver dúvida, ela fala assim, Carla, fulano tá aqui, não tá na lista. Eu vou autorizar a entrar. Por que tem que ter nome completo? Tem alguma legalidade nessa exigência de ter nome completo? Porque o condomínio ele é um instituto privado. Sim. De diversas pessoas. Aquilo não é algo público, mas ele é privado de todo mundo que está ali, que tem o contrato daquele imóvel. Exatamente. Então, como que funciona isso? Porque, na minha visão, claro, eu sou contadora, não sou advogada, não há previsão legal para você exigir esses dados, já que ele é um instituto privado. Certo. Né? E eu, que tenho convidado na minha casa, eu não sou obrigada a fornecer os dados dos meus convidados. Então, como é que é isso perante a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, existe de fato um mito onde parece que a LGPD ela veio para criar algumas situações que antigamente não eram possíveis. De fato, nós temos que voltar um pouco e entender que os nossos dados, eles são importantíssimos, tanto os dados comuns como o meu nome, como o meu CPF, quanto os meus dados mais sensíveis, como minha questão, se eu sou sindicalizado, de que grupo religioso eu participo, a minha biometria, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que partir daí. E o Brasil como um todo, todos nós brasileiros, nós temos que entender que, por enquanto, é como se nossos dados pessoais fossem confetes no carnaval espalhados para todo lado. Mas, por enquanto tá exato, assim mesmo. mas com o passar do tempo... Isso. Com o passar do tempo e a melhoria e a conscientização da população, todo mundo vai começar a frear. Vai começar a entender, olha, isso realmente é importante. A importância desse dado tá Exato. Alguém, né? E quando nós trabalhamos um condomínio, o síndico, junto com um conselho ou até uma comissão de segurança da informação e proteção de dados, que pode ser criado dependendo do tamanho do condomínio, eles vão decidir juntos o que é e o que não é importante. Por isso que é importante ter uma assessoria para alcançar esse objetivo com maior facilidade. E é claro que a LGPD ela não é específica em que dados eu posso solicitar ou não. E isso nós que trabalhamos o tempo todo com esse tema, temos aprendido, temos crescido e temos desenvolvido dinâmicas e a tecnologia tem ajudado isso para que a gente alcance... Novo, né, exatamente. É novo. Você e o Jorge, vocês são aí, vamos dizer... Aqui no estado, acho que vocês são dos pioneiros nisso aí, né? Muita gente comentou, mas como empresa, vocês são os pioneiros. Você vê, eu entrei na instrução normativa para olhar, né? Porque eu não sabia que empresas não personificadas tinham uma particularidade. E aí, quando eu fui estudar para escrever o artigo, eu falei, poxa, que legal. Então, quer dizer, a lei pensou nisso. Né? Não personificação tem um tratamento diferenciado. Empresas do Simples Nacional têm um tratamento diferenciado. Sim. Então, eu consigo simplificar um pouco mais, mas não desmerece eu ter que ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Eu posso não ter que ter um DPO, porque de repente vai gerar um custo, uma responsabilidade maior, porque hoje eu sou síndico,
amanhã eu não sou. Então, de repente, criaria uma dificuldade de você ter isso institucionalizado dentro do condomínio. E acho que a lei foi bem sensata em dizer, olha, isso você não precisa. Mas tem muita coisa dentro de um condomínio que a gente contrata que possui dados sensíveis. Então, você tem seção de mão de obra, que você tem dado dos colaboradores daquela empresa por questões fiscais. Eu sou obrigada a controlar a entrada, porque aquele cara pode entrar na justiça contra o condomínio, eu preciso saber se ele é funcionário da empresa ou não. Para controlar a entrada, ele tem que assinar, eu tenho que ter dados pessoais dele. Então, mesmo que ele não seja funcionário do condomínio, ele é funcionário de uma empresa subcontratada. E a seção de mão de obra obriga a ter o controle disso. Então, olha como é complexo, né? Você tem que estruturar isso tudo. Vocês já fizeram condomínio no Espírito Santo? Condomínio? Condomínio industrial. Nós já trabalhamos com condomínio industrial. Condomínio residencial só mesmo o condomínio comercial onde a gente atua. Porque a gente não pode ter nossa sede. Base, hoje não tem LGPD. Exato. Então, aí nós já trabalhamos assim. Mas, de fato, não há preocupação hoje dos síndicos, não há preocupação das administradoras de condomínio ainda com isso. Quando a primeira for judicialmente demandada, quando a NPD multar a primeira, eu tenho certeza que vai ocorrer uma enxurrada. A NPD, né, Jorge, não multou ainda, né? Não, a NPD ela não deu uma multa ainda. Eu já vi processos judiciais de pessoas pedindo dinheiro, indenização para a empresa, mas a agência em si não teve notícia de multa ainda, né? Ainda não, mas uma coisa é muito crescente lá, nos dois polos. Primeiro, na justiça, nós pulamos de 254, 57 processos ano há 2 anos atrás, já para 1.500, 1.700 agora. Nossa, de uma forma geral. E lá uma coisa muito crescente é denúncia de cidadão, denúncia de outros que têm talvez outros interesses, mas acabam fazendo. E a NPD, como fiscalizadora, ela tem que ao menos apurar e ter algum tipo de informação. E aí vai ter a mesma questão que a gente mencionou anteriormente, o efeito cascata. Você vai começar a chegar em empresas maiores para as menores. Nós já tivemos cliente assim, uma empresa média vai começar a chegar notificação, que atua dentro de uma empresa grande. Falou, você tem 4 meses para se adequar, senão nós vamos rescindir nosso contrato. E aí ela procurou a gente teve que correr contra o tempo. A sorte é que eram poucas pessoas, os processos também, né? Eram poucos processos e a gente conseguiu dar uma sequência rápida. Mas isso já está acontecendo. Então, há uma denunciação muito grande acontecendo hoje por irregularidades que as pessoas fazem com os dados pessoais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, pra gente falando um pouquinho da importância, da responsabilidade do síndico, da administradora, mas do custo disso. Porque muitas empresas, e o condomínio não é diferente, eles pensam que vai ser um custo exorbitante, né? E na realidade, existem 2 custos, né? Me corrija se eu estiver errado. Um para você implantar, né? Para você se adequar, melhor dizendo. Outro para você manter. Que às vezes você acha que é só, não, eu implantei, mas se você tem que ter se você não tiver um departamento na empresa que cuide disso, e aí vamos pensar em empresas grandes, que se atualiza da legislação o tempo inteiro, que verifica o sistema, que olha documentos, que atualiza esses documentos, você acaba ficando desatualizado. Então, qual é efetivamente o processo? Faz a implantação, diagnóstico, levanta tudo, depois... Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque aí às vezes, clarear para as pessoas, né, como é que isso funciona. Fala um pouco do processo, depois eu falo do custo. Tá. Bom, o que ocorre hoje, né? Nós temos essa obrigatoriedade. A lei, eu acho que foi uma das mais democráticas, porque ela alcançou a todos, ela não... você vai ficar de fora, todo mundo veio. Então, quando você vai começar o processo de adequação, a gente trabalha com três forças. Nós sabemos da relevância das documentações, aí implica, né, o conhecimento jurídico para você estar desenvolvendo isso. E você precisa fazer a conexão com outras leis, não é só LGPD. Como advogado, a gente deve ter a responsabilidade de usar as ISOs da segurança da informação, que é a família 27000, e ali você vai seguir dezenas de ISOs. Tanto é que quando a gente entrega o arcabouço de documento relatando as legislações, principalmente para o setor privado, dão 5, 6 laudas só de legislações e ISOs que o Brasil segue, participa, para proteger os dados pessoais. Então a gente vem na documentação, a gente vem com as pessoas, principalmente com as pessoas. Nós já tivemos também exemplos em clientes de ter ali um jurídico muito forte, de ter, digamos, uma dinâmica muito boa para lidar com as coisas, mas as pessoas não estavam sendo preparadas para isso.
E aí nós tivemos ali, não uma violação direta, mas um princípio, a vulnerabilidade, as coisas estavam expostas porque as pessoas não são preparadas. Então o processo de adequação, ele vem nessas frentes. E óbvio também com a tecnologia. A gente precisa estar envolvido, porque os dados pessoais hoje nós sabemos, né, são tanto os digitais e os físicos, mas a gente também precisa estar fazendo com a tecnologia. Então a gente vem com um processo em todas as frentes, lidando com todas as pessoas, e com todos os treinando todo conhecimentos, mundo. né? Na realidade aí, você falou aí, humildemente, tecnologia, advocacia e a parte processual, efetivamente, porque você tem que Isso. conhecer a atividade da empresa ou do condomínio para poder você implantar. Não tem como você implantar uma lei geral de proteção de dados se você não conhece como a empresa trabalha, quais são os fornecedores, clientes, que tipo de contratos tem. Então isso demanda realmente um estudo, né, um diagnóstico daquela empresa. É a cultura. É um a cultura que envolvimento você direto, precisa mudança de cultura, né? dentro da empresa. E E no- o custo, Lécio? no Não, que não tange- quero que você entre em valor, mas assim, de uma Não, forma entendo. geral. Não, o que, por exemplo, vamos diretamente a um condomínio. Um condomínio que tem um processo de adequação, primeiro, ele vai ter a vantagem de se conhecer, porque os condomínios de fato não se conhecem, não conhecem os processos que existem. Então, a LGPD auxilia nisso. Conhecer seus processos, melhoria de processo. Com a melhoria de todos os seus processos, você vai ter um ganho econômico. Você vai ver que em determinado processo não precisava de existir, ele existe. Então, você começa suprime também a mitigar ele. isso, né? Exatamente. Então, você treina melhor seus colaboradores, os seus colaboradores entendendo de privacidade e sabendo que eles estão seguros no que tange aos seus dados. Você tem um ganho na melhoria da qualidade de trabalho, de conhecimento do seu colaborador. Então, isso aqui já mata o custo de um projeto de adequação. A privacidade começa a fazer parte da vida do condomínio. Então, pequenas questões que envolviam, por exemplo, distúrbios entre moradores que estavam envolvidos no uso de imagem, barulho, xingamentos, fofocas, eles começam a se modificar, porque todo mundo começa a aprender que a minha privacidade, a privacidade do outro também. Né? E a cultura de privacidade que se organiza dentro de um condomínio, ele reflete dentro da residência. As pessoas da residência, por conta da melhoria da política de privacidade e segurança dentro do condomínio, eles se preocupam em agir dessa forma também dentro de casa. Então, todo esse benefício, ele mitiga um custo, não é que muitas vezes se justifica agora. Né? Então, vamos dizer assim, nós vamos ter agora um custo porque a gente vai ter um gasto com segurança da informação, melhoria do banco de dados, vamos ter que comprar algumas coisas novas aqui, nós vamos ter que mudar alguns fornecedores e vamos ter que contratar uma assessoria. Então, você tem um custo X que você vai diluir entre todos os condôminos e você vai diluir durante um período de tempo, que você pode fazer um contrato, esse contrato dividido em valores ali, mas a longo prazo ou a médio prazo, quando, por exemplo, você não vai receber uma multa, quando você não vai ter um problema judicial por causa da melhoria na política de privacidade. Se o morador entender um pouquinho da lei e souber dela, ele pode ser o primeiro a questionar. Sim. E acionar o Exatamente. condomínio. Um fornecedor que chega, um colaborador de um fornecedor que chega e é atingido na sua privacidade, entendeu? Por exemplo, a fuga de imagem do sistema de segurança do condomínio, e essa fuga de imagem gera um incidente, um dano a alguém, essa pessoa vai demandar judicialmente, então o custo de todo o trabalho se diluiu e foi embora há muito tempo. Então, não esperar o problema acontecer e criar, de fato, uma melhoria dessa política de privacidade com todos. Considerando que todo condomínio tem manutenção e câmera o tempo inteiro, vigiando tudo pelos corredores afora, deveria ser uma preocupação bem ativa dos condomínios, né? Exatamente. E nessa questão do relacionamento morador-morador, a gente observa que aonde a gente trabalhou isso no condomínio industrial, que era um relacionamento PJ, colaborador, entregador e tal, que era essa demanda, isso acalmou, muitas coisas acalmaram a partir de então, porque você chega, aí você muda tem outras ali... culturas, né? Você começa também a ter uma certa... Você observa um certo colaborador melhor de preparado. Falar coisas, né? Isso aí. Ai, muito bom. Dentro do mercado mesmo, né? Só aproveitando o gancho de vocês, indo até para a contabilidade das empresas, nós tivemos recentemente, né, um estudo da Cisco, que é uma multinacional sobre segurança da informação,
E ela ali detectou, foram mais de 1.300 empresas em 17 países diferentes, que o retorno de investimento para quem, né, aderiu a um plano de segurança da informação e proteção de dados, a média no mundo foi de 2,2 dólares a cada $1 investido. Cada $1 que você investia, voltava 2,2 para a empresa. E no Brasil foi o mais alto. Foi a 3,3 dólares de retorno para cada $1 investido. Mas eu vou te falar, tá, Jorge, Lécio? Vocês sabem, né? Assim, o Daladia que faz o site lá da empresa, ele sempre fala, né? Carla, você gosta de fazer as coisas. Eu falei, não é isso. É por a gente estar no mercado, trabalhando o tempo todo, regulando e passando essas regulações de leis para cliente, a gente tem que se preocupar com a gente primeiro. Então, como que eu vou orientar o meu cliente da importância disso? Mas o que isso tem a ver com contabilidade? Tudo. Porque a contabilidade também tem dados sensíveis de pessoas. Eu não tenho, porque eu não faço departamento pessoal, né? E eu não recebo folhas individualizadas. Mas se eu quiser, eu terei. Se eu entrar no site das empresas, nos sistemas das empresas, eu tenho acesso à ficha de cliente. É que eu hoje não pego. Mas se eu quiser, eu posso pegar, porque eu tenho acesso. Então, como eu não tenho essa prática, o que não é verdadeiro na maioria das empresas de contabilidade, eu tive que ter uma aplicabilidade disso um pouco mais restrita. E mesmo assim, a forma que eu guardo as coisas lá do escritório, né? Você viu lá o negócio do site, onde que é feito a cópia, onde que está armazenado os dados. Já tentou invadir lá na empresa, entendeu? Mas eu não sou um cliente lucrativo para quem invade, porque eu não tenho dados de cliente. Os dados dos clientes estão nos clientes, que eu trabalho com sistema integrado. Então, isso também melhora a forma como as empresas trabalham. Se elas enxergassem isso, elas teriam outros custos, menos custos, né, de outras áreas, que não só a própria proteção do dado. Então, eu concordo, eu acho que se você melhorar o processo, você melhora muita coisa. Cultura, acessibilidade, tratativa de funcionário para cliente, tratativa de funcionário para colaborador, de funcionário para fornecedor. Porque não é só a utilização do dado, mas a forma como você pega esse dado. Então, é o que você falou quando você entra num condomínio, né? Então, se o funcionário está treinado, ele fala diferente. Ó, nossa política de proteção de dados, tal. Você quer ver uma invasão? É as empresas que ligam pra gente o tempo inteiro. Né? Então, como é que elas conseguem meu telefone? Então, tipo assim, hoje já, quando começa, plim, plim, já desligo, entendeu? Aí você bloqueia um telefone. Aí ela foi lá, bloqueou o celular, só pode ser de fixo. Pô, mas aí o cara tem 1000 telefones fixos. Então, assim, tudo é muito complicado. E tudo para ele chegar até a gente, ele precisa você fazer um cadastro. Então, olha como isso é importante. Né? No condomínio é assim. Nas administradoras de condomínio é assim. Então, a gente tem aí um emaranhado de problemas que podem acontecer e que ainda não estão acontecendo. Primeiro, por desconhecimento da população. Esse é o primeiro de todos. Vocês concordam? Concordo. Primeiro é o desconhecimento da população. E o segundo é que ninguém viu ninguém ainda, não é tão acessível quem ganhou. Eu sei porque eu trabalho na área, né? Então, eu sei, por exemplo, que clientes de empresas grandes construtoras já entraram na justiça e ganharam 5, 10 mil reais. Porque é a sua palavra contra a minha. O cara não tem LGPD, não tem evidência que tem fez evidência nenhuma, que tem o cliente política. Ganhou. Exatamente, o cliente ganhou. Não sei se você lembra, a gente fez uma live aqui da Tasso, no final do ano retrasado, lembra? Isso. E você lembra o juiz do trabalho falando, né, que a Justiça do Trabalho já está usando sistemas informatizados e que ainda, até aquele momento, não tinha processo de cadáver trabalhista, mas que a possibilidade é grande. Então, olha como a gente tem que estar atento a essas coisas. Né? Hoje nós já temos decisões do final de 2021, né, aonde houve uma confirmação de uma justa causa de um colaborador que tirou os dados da empresa e passou para o e-mail pessoal dele que ele ia utilizar de alguma forma. Jesus. Então a empresa deu uma justa causa. Muito concorrência, né? Então a empresa deu uma justa causa nele, ele entrou com uma ação dizendo que ele aquela justa causa estava errada e a Justiça do Trabalho confirmou sim, porque você feriu o LGPD, causou um incidente, você merece uma justa causa. Inclusive, olha, tá vendo, né, gente? Aí, vocês estão prestando atenção nisso aí, né? Inclusive em recurso já. Perdeu na vara do trabalho, depois perdeu no tribunal também.
Agora custa mais caro subir, aí vai pensar duas vezes, né? Exato. Meninos, muito bom esse nosso papo aqui no Taço Conta, tá? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse Obrigado. papo aqui descontraído, mas muito sério, né? E de muita Isso. importância. Então, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, muita atenção à Lei Geral de Proteção de Dados. Queria que o Lécio e o Jorge falassem um pouquinho dos contatos da Security, né? Porque esse aqui é mais que uma parceria. Falassem um pouquinho do site, do trabalho de vocês. E aí eu quero agradecer a vocês, pessoalmente, por vocês poderem estar aqui transmitindo um pouco desse conhecimento de vocês aí para as pessoas. Muito obrigado. Pode acessar o nosso site, né? securitylgpd.com. Lá você vai encontrar tudo que você precisa, as informações. Você consegue ver os clientes tanto do setor privado e público que a gente atende. Você vai conseguir ali ver até fotos, vídeos. Nós temos a seção de livros, sessão de vídeos. Tem até o local do orçamento. Eu já quero fazer um orçamento. Vai ver que nós temos parcerias. Nossa, eles evoluíram, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bastante. Vai ver que a gente já tem parceria já com outras, inclusive instituições, né, como o próprio Sindiex, com o Conselho de Administração. Então a gente já está fazendo entregando esse serviço também para os afiliados. Então ali você vai ter de tudo. Security.com, securitylgpd.com, melhor canal ali tem todas as informações. Nos siga nas redes sociais também. Instagram, Quais são as redes? Instagram, Facebook e YouTube. Nós temos lá bem. vídeos no YouTube sobre o tema. Isso aí. A gente trata, toda vez que nós temos uma nota importante que envolve dados pessoais, como há pouco tempo, né? Agora dentro o MEI teve uma mudança, uma facilitação, porque no MEI você quando registra é o CPF, né? Então Sim. já começou a não aparecer mais o CPF da pessoa, vai aparecer o nome com o CNPJ, porque o CNPJ já é uma informação empresarial, já não é LGPD, então já está tendo essa preocupação de fazer essa proteção. Nós temos agora a mudança do CPF, que vai ser o único registro, né? Não vai ter mais os dois, né? Você vai continuar com os outros documentos, mas só aquele número do CPF vai servir para Agora você só pode ser obrigado a entregar o CPF. Então já diminui o número de dados. Deixar de existir. Os outros. Isso aí. Gente, muito obrigada, pessoal. Então a gente volta com o Taço Conta. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube e nas redes sociais também deles. Então tá aí, se precisarem do contato, pode entrar em contato aqui com a gente na Taço que a gente fornece. Até já.